E sem comentar pessoalmente sobre o encontro, né, com Raquel Dodge, que nós falamos aqui no primeiro bloco, o presidente Michel Temer viajou hoje para o Rio de Janeiro, onde participou do Encontro Nacional do Comércio Exterior. Um dia depois de afirmar que a equipe econômica estuda aumentar a alíquota do imposto de renda, Michel Temer pediu aplausos e disse que o imposto não será aumentado. O inusitado pedido foi feito durante o discurso. Aliás, a gente separou um trechinho do que aconteceu. Coloca aí, Reginaldo. Eu quero dizer uma coisa que é para ganhar aplausos, viu? Há poucos dias, ou ontem ainda, se falava que nós íamos aumentar as alíquotas do imposto sobre a renda. Não é verdade. Não haverá aumento. Absolutamente não haverá aumento. Apesar dos aplausos, viu, Vera? Uma Andreasa empolgação, e né, Maduro... nesses aplausos assim. Mas teve vaia também, viu? No final do discurso, o Temer foi vaiado por algumas pessoas que repetiam gritos de fora Temer. E o presidente deixou o evento sem dar entrevistas, mas coloca um trechinho do que aconteceu lá, Regi, vai. Portanto, ao cumprimentá-los, eu quero desejar que os senhores tenham um trabalho oportuníssimo, adequado, correto, competente, como sei que farão ao longo deste dia. Muito sucesso aos senhores e viva o trabalho que os senhores fazem. Muito obrigado. Ele arregalou o olho, arregalou ali, o olho ali. Aliás, Vera, o presidente tem participado de muitos eventos, né? Ontem, hoje novamente. E aquele patrocínio Odebrecht ali atrás? De fundo, né? Eu só olhava para aquilo. Bom, pedir palma é coisa de animador de plateia, né? Animador de auditório que ergue aquelas placas, assim. Palmas para mim, né? Palmas para mim. Enfim, como se não tivesse realmente sido discutida a questão do aumento do imposto de renda como alternativa para não se mexer na meta fiscal. A gente sabe que foi. Isso estava na mesa do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e foi estancado a pedido do Temer, mas estava, sim, entre as opções estudadas pelo governo. É aquilo que a gente vem falando aqui, né? Um governo sem apoio, um governo que tem o seu apoio legislativo sem apoio popular. O apoio legislativo é comprado à base de mecanismos bastante antigos, e a gente vai discutir aqui na sequência que isso já começa a dar confusão, né, Patrick? Exatamente. Vai você, Madu. Não, é patético, né? A figura do... O Scar, né? O olho arregalado dele é sintomático. Eu até acho corajoso dele vir fazer um pronunciamento público, porque hoje em dia, para político brasileiro, circular está cada vez mais difícil. Eu acho que, sabe qual é essa história? Eu acho que daqui a pouco os deputados, senadores, o presidente, todo mundo, os ministros, eles vão governar o Brasil da Bolívia, da Argentina, do Uruguai, que aqui no Brasil não vão ter condição de governar, não vão ter condição de andar na rua. É isso que vai acontecer. Se depender da Gleisi Hoffmann, inclusive, ela cumpriu o mandato dela de senadora direto lá de Caracas. Eu acho que é isso que ela queria, é o sonho da vida dela. Fala. Vai agora você, Andreasa. O presidente Temer cometeu um erro político grave, mais um, né? Ao anunciar que havia estudos para aumentar a alíquota do imposto de renda. Causou um nó tremendo, né? Não há como, nós falamos sobre isso ontem, não há como o brasileiro ficar satisfeito com isso, não há. Não é aceitável, nessa altura do campeonato, aumento de imposto. A gente sabe o que paga, né? Fora o que paga por consumo, etc. e tal, que se dane a meta fiscal. Não dá mais para o brasileiro pagar imposto. Ele cometeu esse erro, certamente tomou um puxão de orelha, né, do seu ciclo político. Não faz o menor sentido. Politicamente, é de uma estupidez tão grande o anúncio de que algo está em estudo, que algo ruim está em estudo, né? Se fosse uma coisa boa, que pudesse trazer efeitos positivos, uma reação boa, mas quem fica satisfeito com uma possibilidade como essas? E agora, tentando consertar, faz essa fala pedindo aplausos, tentando fazer algo que ele não é capaz, não é do perfil dele. Isso é típico do Lula, né? É típico de um personalista, né? Não é o caso do Temer. Então é preciso dizer que errou, é preciso assumir que errou e não cometer mais esse tipo de erro. Ele não tem muito direito a errar, o Temer. Andreasa, só um detalhe que eu acho assim muito eloquente, Patrick, só um instantinho.
Claro. Como é que num evento público, presente o prefeito da cidade, o governador do estado em exercício, o presidente da República, né? Então você tem ali atrás a chancela do BNDES, do governo federal, e embaixo a Odebrecht, a empreiteira Norberto Odebrecht, envolvida em escândalos que roubaram. Como é que se aceita? Isso é uma situação que o Brasil chegou. O que vai na cabeça de um organizador de um evento que aceita esse tipo de patrocínio e os governos que admite no mesmo painel está codividindo o patrocínio com uma empresa tipo da Norberto Odebrecht, que não é sob investigação, uma empresa bandida. Isso é uma coisa inadmissível em qualquer país, não tinha que ter mais essa marca. Mas em troca de um dinheirinho, eu queria saber, eu queria uma explicação sobre isso, porque esse é um detalhe que é muito eloquente, esse é um detalhe que diz tudo. Diz tudo sobre que eles não aprenderam nada com o que se passou no país nos últimos 3 anos, né? Realmente é bastante bizarro. Quanto a esse negócio do imposto, me parece meio óbvio que houve um vazamento da área política justamente para abortar a ideia no nascedouro, não permitir que ela prosperasse. Está havendo um embate, os políticos prefeririam que o Meirelles mexesse logo na meta fiscal, porque acham que não tem mais sentido ficar insistindo nesse número, que ele já não foi cumprido, etc. E ele está hesitando, ele está querendo preservar o número, mexendo em outras coisas, principalmente no aumento de carga tributária, que é de uma burrice atroz, e mostra que para ele ser um político, ele ainda vai precisar gramar muito